fazer algumas observações e algumas com referência ao período de trabalho, que é um trabalho desse porte. Penso que merece um cuidado extraordinário com o português. Escapa, não tem jeito, né? Escapa. Então, algumas observações serão dessa ordem e algumas serão da ordem do conteúdo, no sentido de indicá-lo a melhor encaminhamento se você continuar com esse tema. E também advirto que essas observações têm fundamento no seu próprio trabalho. Eu não as trago de fora. A questão eu ia querer que você fizesse o trabalho que eu faria se eu tivesse feito esse trabalho, né? Então não faz sentido. Então, nesse sentido, nos agradecimentos, quando você, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, você escreve Eros, Filia e Ágape, o acento grave só não poderia ser aqui. Se é no português, em tábuas literárias, é Ágape. E se for o acento no grego mesmo, será HP. Mas só não pode ter no meio. Aí, no caso, você decide. Como está transliterado, deve ser no primeiro ato. Aí, se você tiver aí, é para você anotar para uma revisão. Na introdução, página 9, no último parágrafo, na citação, após ter a primeira citação e na segunda citação, há de ser um idem, porque a primeira citação após não um idem. E como a felicidade, na última linha do último parágrafo, também há de ser craseado. Na página 10, no primeiro parágrafo da página 10, na terceira linha, a obra A Trindade está com um T minúsculo. Todos perceberam? Então, é maiúsculo. Na página 11, na primeira linha, as questões também craseado, a morte, que é na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona linha. No segundo parágrafo, na terceira linha, também tem um linguista respondendo a questão. E já aqui nessa página 11, no último parágrafo, quando você afirma em relação a esta busca, último parágrafo, última linha, em relação a esta busca pela verdade, se entende que o homem é capaz da posse da verdade e da vida, feliz quando aqui, me parece que cabe, nesse exato momento da introdução, uma das expressões clássicas de Agostinho, que na página 33 você cita a referência onde tem essa citação, mas o próprio termo passou despercebido. Aqui na página 33. No primeiro e segundo parágrafo. Segundo parágrafo, no item 3.3. Aí conta o segundo parágrafo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. A nona linha é a citação clássica de Agostinho. Pois como afirma Agostinho, aí você cita. E ela é a imagem de Deus porque precisamente é capaz de Deus. Essa expressão aqui é que é clássica em Agostinho. E não consta, que ela passa despercebida e passa despercebida na introdução também. Esse capaz da posse da verdade, da vida justa, é uma consequência daquilo que o homem é, por definição, que é capaz de Deus. Então, capax Dei,
Esse aí é clássico e Agostinho. Como aparece lá na página 33, se você não faz nenhuma referência na introdução a isto, como isto é fundamental, cabe na introdução só crescer isso. Né? Não é outro parágrafo não. Faz como o que vem depois, o homem, se entende que o homem é capaz de. Pronto. E o que vem depois, aí vírgula, vira posto. Capaz da posse da verdade, da vida, que aí fica o menos compreendido do mais. Na página 14, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, na 10ª linha, o doutor da igreja está em minúsculo e é maiúsculo, né? Achou? Página 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10ª linha. Narração bíblica da criação, elemento basilar da antropologia agostiniana, tanto que o doutor da igreja, pronto. Na página 15, no item A, alma, componente inteligível do homem, no primeiro parágrafo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, você assim escreve: se entendermos como corpo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem seu tamanho quantificado, aí continua. Eu fiz a observação e isso daqui você decide se é cabível ou não. O corpo como aquilo que ocupa um lugar no espaço, isso faz parte da astronomia clássica. O mundo de Agostinho pensava assim, sem dúvida. Então, como na página 23, ao tratar do assunto da medicina, você faz a referência, essa era a medicina na época de Agostinho, que não é a medicina de hoje. Aí eu disse, bom, aqui ele está tratando do corpo como aquele que ocupa um lugar no espaço, porque aquele também poderia dar uma nota. Esta astronomia aristotélica, ptolomaica, vigente na época de Agostinho, que não é a... Porque você me deu a deixa para exigir isso, porque abriu muito o flanco, o leitor percebe logo. Ou as duas, ou você faz referência na atualização da concepção da medicina na página 23 e da noção de espaço na página 15, ou você faz a atualização das duas noções que são clássicas, ou não faz, de nenhuma. Mas se fizer uma, o leitor sente falta da outra, porque você mesmo remeteu à atualidade, né? Na página 16, no último parágrafo, na penúltima linha, você afirma que o reconhecimento da alma por ela mesma como uma substância suprassensível, talvez o termo mais adequado fosse como substância incorpórea. Esse termo você usa na página 21. Porque o suprassensível faz a remissão à evidência platônica, que não é imediatamente a referência de Agostinho, mas a escola desenvolvida após. E o suprassensível, quer queira, quer não, já remete à noção da imortalidade, que você vai escorregar nessa noção já, porque ela não está precisada da distinção entre Agostinho e Platão quanto a isso. Até que na sua fala você falou, Agostinho salva o corpo. Eu digo, olha, aí de novo. Mas, então, o incorpóreo não remete a um ou outro, embora seja utilizado por Agostinho. Mas o suprassensível tem o selo da imortalidade da alma e, portanto, da reencarnação. Aí é que está a referência que confunde a quem não tem clara essa distinção. Na página 21 também, na penúltima linha do primeiro parágrafo, tem de novo suprassensível. 21.
penúltima linha do primeiro parágrafo. Pois enquanto esta é composta de substâncias supracessíveis, o corpo incorpora na página 27, na nota 37, isso daqui é um acréscimo. Quando você afirma, contudo, devemos deixar bem claro que, segundo Agostinho, devido ao ordenamento ontológico dos seres, qualquer alma, mesmo que seja mais corrompida, ainda conserva sua superioridade em relação ao corpo. Na sua bibliografia não tem o de natura boni, também não tem o da ordem. E para esse tema, conforme você o desenvolveu, teria corroborado ou precisado melhor o caminho certo que você tomou. Como nessa nota 37, na natureza do bem, o próprio Agostinho disse, assim como esse princípio, né, que a alma, a excelência da alma em relação ao corpo, mesmo que haja o pecado, né, mesmo que haja mal moral, ele vai dar um exemplo no da ordem, que é o ouro corrompido ainda é preferível à prata corrupta. Que é claramente que você afirma, se tivesse a natureza do bem, não estou dizendo que acréscimo, não estou dizendo que isso está fazendo falta, né? Pronto, na página 23, aquela a que eu me referi, a concepção de medicina, o penúltimo parágrafo. Na 23, o seu penúltimo parágrafo, quando você faz a remissão à medicina atual, é muito diferente, mas você não fez lá na concepção de espaço. Então você decide. Na página 24, escrita há algum tempo, é no verbo haver. No primeiro parágrafo, primeira, segunda, terceira, quarta linha. 24. Estou falando rápido, não. A teoria aparece já deve ser escrita aonde. Não é só o verbo haver. Não, aqui não tem. Na página 33, é aquela referência que eu fiz anteriormente, né? Já tem, na página 33, o primeiro e segundo parágrafo, a citação clássica de Agostinho, que tem a formulação capax dele, né? O homem é capaz de Deus, que é clássico. Na 34, no primeiro parágrafo, o sábio está faltando o acento grave, em ambas as palavras. A alma torna-se sábia e a alma não será sábia. Página 34, viu? Na página 35, no primeiro e segundo parágrafo, eu extrairia, a minha sugestão é a extração dessa primeira frase, porque ela não faz falta e interrompe uma leitura que vem bem encadeada por causa do seu desenvolvimento lógico bem encadeado. Então, você vê, de modo devidamente ordenado, manter uma relação com o sensível e também ser capaz de contemplar os bens sensíveis. Aí você vê, tem significado da presença específica, vai dar um barco. Não é para dizer isso, parece que ele já está caminhando. Parece quando Machado de Assis está assim, absolutamente envolvido na leitura, ele diz, mas cara, leitor, você pode dizer aí, e agora? Né? Então, se você começar a parar as bases de sustentação teórica sobre as quais se apoia, esse primeiro caminho não falta. Parece um degrau maior do que aquilo que a gente está acostumado a subir, é que você sente, em termos de lógica, o corte do movimento do pensamento. Como também isso ocorre no penúltimo desse mesmo parágrafo, na primeira, segunda, terceira,
quarta linha de baixo para cima. Eu extrairia também porque não faz diferença quando você diz assim. E no que se trata da busca do homem pela verdade, aí você discutiremos a explicação agostiniana de como. A gente já sabe o que é isso. Então, olha como faz falta, pelo menos para mim. Se ficar assim, e no que se trata da busca do homem pela verdade, o homem pode, apesar de sua condição de susceptibilidade, mas não faz falta. Se na página 36, talvez se encontre o nó bordo desta monografia. Eu não vi, não notei, se houver, vocês me admitam, a distinção entre a concepção agostiniana de homem da concepção platônica de homem. Ela está dita, ela não está demonstrada. É diferente. Afirmar que é diferente e demonstrar que é diferente. Então, quando chega aqui o homem, a relação entre o corpo e alma. Você diz, depois de tudo que foi explicitado nos capítulos anteriores, acerca da alma do corpo, sabe-se que esses dois elementos são substancialmente distintos. Tudo bem, sabemos. E que apesar de ambos serem criados por Deus, possuem uma diferença qualitativa. Aí diz, não, mas aqui, eu digo que foi criado por Deus. Está afirmado, mas não está demonstrado. É diferente isso. Possui uma diferença qualitativa, posto que o primeiro é inteligível e mesmo sendo criatura, por isso passível de certa mutabilidade, por sua natureza suprassensível, não é afetado pela ação do tempo, sobrevivendo inclusive à morte do corpo. Acabou. É isso. Você não respondeu. Você diz que o homem é criatura, a relação do corpo e alma. Aí o que é que você está afirmando aqui? Que o corpo é mutável e a alma também é mutável, nós sabemos disso, mas agora eu não entendi qual foi o patamar de distinção que você operou para afirmar isto daqui. Que apesar de ambos serem criados por Deus, possuem uma diferença qualitativa. Posto que o primeiro, que é o primeiro, é inteligível, mesmo sendo criatura, por isso, passível de certa mutabilidade, por sua natureza suprassensível, não é afetado pela ação do tempo. Se a alma, não. Sua alma vai lá. Não achei. Se for o corpo é igual a não. A alma é igual ao corpo. Sobrevivendo, inclusive, à morte do corpo. É a alma, né, que sobrevive à morte do corpo. Mas isso aí é o feto. A sobrevivência da alma em relação ao corpo não é o garante da imortalidade a que o homem é destinado por ser criatura que uma vez perdida, você falou, uma vez perdida pela queda, há de ser reconquistada. Mas é só a alma que sobrevive à morte do corpo. Se for só a alma que sobrevive à morte do corpo, isso é reencarnação. E se for reencarnação, não é Agostinho. Porque o princípio não é a sobrevivência da alma em relação ao corpo. O princípio agostiniano, que é paulino, é o da ressurreição, inclusive do corpo. Aí é que está o nó. Porque do jeito que está aqui, eu sendo platônico, eu vou adorar. Lembra que puxa, é isso mesmo. Porque não há distinção. E essa distinção é fundamental. E nós não nos habituamos a perceber essa distinção
porque é-nos comum fazer a leitura cristã de Platão. Aí ou transformamos Platão no cristão, ou transformamos Agostinho no grego. Então aqui para mim isso daqui está indistinto e precisa ser bem precisado. Página 43, no primeiro parágrafo, primeira, segunda, terceira, quarta linha, você apresenta aqui uma afirmação que é crucial para o estatuto de criatura. Portanto, encontro com a verdade, deixa eu ler pela citação. Página 42, primeiro parágrafo. Portanto, enquanto a verdade não se efetiva somente pelo desejo do homem de possuí-la. Isso não é só em relação à verdade. Isso é em relação ao estatuto criatorial do próprio homem e em relação ao Criador. Pode bater o pé, querer, não adianta. Só vai se for chamado antes. É o mesmo princípio, né? Que se transforma também no princípio gnoseológico, mas antes de tudo ele é ontológico. E é isso mesmo. Aí contingência está faltando o circunflexo, no segundo parágrafo desta página, na primeira, segunda, terceira linha de baixo para cima. Nas considerações finais, página 45, tem uma afirmação que eu já me referi a ela, que você inclusive a reproduz na sua exposição oral, que é uma consequência daquela indistinção. No segundo parágrafo, primeira, segunda, décima linha, quando ao contrário, nossa pesquisa mostra que Agostinho salva pouco, Agostinho não salva nada de nada. A leitura, por isso que eu havia afirmado anteriormente, a leitura da natureza do bem teria lhe proporcionado o melhor entendimento disto que é consequência daquela indistinção anterior. Porque não é um corpo. O corpo não é problema, nunca foi problema. Se trata da matéria, qual é a concepção agostiniana de matéria? É isso daqui que a natureza do bem e a ordem teriam lhe fornecido melhores argumentos. Portanto, vai a clareza. Para finalizar, nas referências bibliográficas, não para agora, para depois, essas duas leituras devem ser obrigatórias. A natureza do bem e a ordem, por causa do tema. E já que você, como você também citou Confissões, tem outra definição clássica de Agostinho, que é o homem é inquieto no corpo, é um coração inquieto, que também não está aqui. Você, claro, tem o direito intelectual de não se referir a elas, mas não seria adequado ignorá-las. Uma menção que fosse seria cabível. Isso nas referências bibliográficas. Na bibliografia complementar, a observação que eu faço à bibliografia complementar é a mesma que eu faço
praticamente todas as monografias que saem aqui sobre Agostinho, eles são negligentes em relação à obra de um dos maiores agostinianos da América Latina, se não o maior, Manfredo Ramos. Professor dessa casa durante 30 anos, e as pessoas se consultam com ele sobre Agostinho, e assim como os grandes filósofos sempre fazem a adequada referência àquilo que aprenderam com os que os antecederam, caberia uma menção não só por mencioná-lo, mas porque em relação à felicidade um dos temas do livro dele, por sinal vai sair a segunda edição, a edição esgotada, e é o único que está na biblioteca lá da Gregoriana, depois que ele defendeu, o único que foi convidado, né, da VAC, sobre a felicidade. Você faz referência aqui e ao corpo e à alma como um bem. Feitas essas observações, e eu imagino que eu as fiz com uma rispidez maior do que o de costume, e eu me desculpo, não pelo que eu disse, mas pela rispidez, é nada, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou falando muito rápido, né? Então você deu desconto. Tirando essas observações, que tudo se resolve com uma canetada, posso dizer que foi aqui dessas bancas que eu tenho participado de Agostinho, foi o melhor trabalho que eu li sobre Agostinho. O melhor trabalho que eu li sobre